Olá, meus queridos, a paz de Cristo a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que o Senhor, nosso Deus, Ele tem nos dado mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, comentários, subsídios das nossas escolas bíblicas dominicais. Para você que não conhece a EBD, ela acontece todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã, nas Assembleias de Deus em todo o Brasil e também em outras denominações. Gostamos muito de estudar a palavra de Deus e de publicar também este ensino que transforma vidas. Para você que não me conhece, eu sou o Obreiro Márcio, professor da Escola Bíblica Dominical, também líder do Departamento de Família. Trabalhamos também com os adolescentes na congregação. Enfim, temos algumas funções que, para a glória do nosso Senhor, nós conseguimos desenvolver nas congregações. E eu já convido a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal para poder receber as atualizações que nós publicamos aqui. Se você já é inscrito, verifique se o sininho está ativado, porque este sininho irá notificar você no momento em que eu postar um vídeo aqui. Ok? Nesta oportunidade, nós estudaremos aqui a lição da classe de juvenis. A lição é a lição número 9. E o tema diz: Louvai ao Senhor, a lição dos Salmos. O texto principal diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmos 150, verso 6. O sintetizando desta lição fala: quando se fala de louvor na Bíblia, um livro logo vem à mente, Salmos. Ao longo de suas 150 composições, vemos as mais belas poesias que um coração sedento de Deus poderia compor. Mas estes textos são mais do que poesia, são lições de vida. Quando se fala de Salmos, uma pessoa também logo vem à mente, Davi. Porém, seria um equívoco atribuir todos os salmos da Bíblia apenas do famoso e polêmico rei de Israel. Vamos estudar aos salmos, vamos estudar melhor sobre os salmos. Você possivelmente já deve ter lido o livro de Salmo. Você possivelmente conhece um versículo bíblico deste tão sagrado livro que Deus deixou para nós estudarmos. O livro de Salmos é um livro poético, é um livro que fala sobre poesia, mas dentro destes contextos de poesia, nós veremos aqui que tem várias lições de vida, que tem várias instruções para que nós possamos então viver da melhor maneira possível. A leitura bíblica em classe está escrita em Salmos capítulo 108, versículo 1 até o versículo 6, e também em Salmos capítulo 86, verso 1 até o verso 11. Como sempre, nós veremos aqui nesta lição 4 tópicos importantes que nós colocaremos aqui, que nós desenrolaremos, falaremos aqui com mais detalhes sobre cada um desses tópicos. E esses tópicos estão direcionados a este livro, que é o livro de Salmos. O primeiro tópico diz: o que são salmos? O livro dos Salmos é uma coletânea de 150 poemas cujo o objetivo era expressar o louvor e a adoração a Deus. Na verdade, eles são mais do que poemas, são cânticos e orações que, embora endereçados ao Altíssimo, revelam os mais profundos anseios da alma humana. Estamos falando de pessoas que não faziam orações superficiais apenas, mas para cumprir uma tradição
na hora das refeições ou durante a abertura do culto, mas que rasgavam seus corações diante de Deus. Estamos falando, meus queridos alunos, professores, né, que estes salmos que nós temos hoje foram escritos por pessoas que estavam com seu coração aquebrantado, que estavam com seu coração totalmente devocionado ao Deus de Israel. Como pessoas como Davi, pessoas como Asaf, pessoas como os filhos de Corá, pessoas como Moisés, isto mesmo. Moisés também escreveu um salmo que está relatado. E também mais de 50 salmos, versos bíblicos, que são anônimos, que não têm o seu escritor claro nas escrituras sagradas. Mas o fato é que esses salmos foram escritos por pessoas que estavam sedentos pela palavra de Deus, sedentos pela presença de Deus, expressavam o seu amor a Deus de dentro para fora, pessoas sinceras que estavam com seus corações transbordando de alegria, muitas das vezes alegres, muitas das vezes tristes por ter cometido alguma falha diante do Senhor. O rei Davi é uma pessoa enquadrada neste contexto deste livro. Ele escreveu mais de 50 salmos e, pela história, nós vemos aí que Davi foi um homem falho, foi um homem que errou grosseiramente diante de Deus, mas, ao mesmo tempo, Deus chama ele de o homem segundo o coração de Deus. Ao mesmo tempo, é relatado na palavra de Deus que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por aí nós já tiramos um exemplo claro para as nossas vidas. Você que serve a Deus com sinceridade, você que serve a Deus com um coração contrito, você que serve a Deus buscando realmente fazer a vontade de Deus com toda a sua simplicidade, transparência, sinceridade, Deus com certeza irá olhar isso a favor, ao seu favor, com os bons olhos, porque a sinceridade move o coração de Deus. O coração contrito move a mão de Deus. Nós vemos aí que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E um justo, ele é uma pessoa que está com a sua vida entregue a Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus justifica o homem dos seus erros. E a pessoa que está com a sua vida totalmente entregue à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, ele está com a sua vida justificada. O segundo tópico fala os tipos de salmos. Muita gente se engana pensando que os salmos são todos iguais. Isto é, que são todos poemas de louvor a Deus que Davi compunha enquanto tocava sua harpa junto ao rebanho de seu pai, Jessé. Entretanto, não foi desse jeito. Alguns podem até ter sido desse jeito. O famoso Salmo 23, por exemplo, se encaixa bem com esta ideia. Quantos de nós, né, meus queridos irmãos, nós temos aí este Salmo 23 gravado em nossa mente? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós usamos esse salmo para poder nos encorajar, para poder ir adiante, para poder ter uma atitude, porque o Senhor é o nosso protetor. O nosso Deus é que nos protege. Então isso nos serve, esse salmo nos serve para nos encorajar e para nos fazer avançar em diante. É por isso que existe vários tipos de salmos. Salmos de encorajamento, salmos em que a pessoa declara a Deus as suas falhas, os seus pecados, como nós vimos aí que também Davi fez confissões a Deus, a qual está relatada em Salmos, capítulo 74, e verso 1, porque ele se sentia uma pessoa falha, uma pessoa sedenta de Deus, uma pessoa que precisava da sua presença a todo momento. Nós conhecemos muito bem a história de Davi, que Davi adulterou
com Batseba, uma mulher que já estava comprometida. E nós vemos também que Davi, ele colocou o seu esposo, o esposo da mulher em que ele estava se sentindo atraído, em um campo minado, em uma posição de batalha em que ele seria possivelmente morto. Davi planejou toda uma estratégia para que o esposo de Batseba pudesse vir a morrer. Então, para Deus, Davi tinha adulterado e também tinha praticado o assassinato. Mas Davi, ele se arrepende de todo o coração. Os Salmos 51 deixa isso muito bem claro para nós. Salmos 51, ele é a confissão de Davi diante deste pecado terrível. Diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Queridos, Davi, ele fez muitas coisas erradas, praticou muitas falhas, mas com o coração totalmente voltado a Deus. Ele cometeu falhas, mas ele reconheceu a sua falha e com isso ele alcançou as misericórdias de Deus, alcançou o perdão de Deus. Então, os tipos de salmos são explicitamente falados por pessoas que vivenciaram determinados pontos da sua vida que colocou a sua integridade em xeque, que ele teve então que se declarar para Deus através de poesias, de cânticos e orações que o livro de Salmos nos fala. O rei Davi, ele confessou os seus pecados, ele falava tudo que ele sentia de dentro do seu coração, expressava a Deus de dentro do seu coração aquilo que ele sentia. E é isso o modelo de vida cristã que nós temos que seguir hoje. A sinceridade diante de Deus, ela é uma arma poderosa para nós atingirmos a perfeição de sermos salvos, de sermos servos de Deus que querem sinceramente estar com Cristo. A sinceridade, ela nos move a procurar conhecer mais a Deus. A sinceridade, ela faz com que você, meu querido professor, que está aprendendo juntamente conosco, você, querido aluno, também que está aprendendo juntamente conosco, possa ir mais longe e alcançar cada vez mais as misericórdias do Senhor. O terceiro ponto fala sobre a divisão dos salmos. Os salmos, meus queridos irmãos, algumas bíblias, elas não deixam isso muito claro, mas algumas bíblias já têm a subdivisão por capítulo. Nós vemos aí que os salmos, eles são 5 livros compilados, juntados, que formam essa literatura cristã por completa que nós conhecemos hoje. O primeiro livro está em Salmos, capítulo 1 até o capítulo 41. Orações que expressam a confiança em Deus, expressam a sua total confiança no Deus Criador dos céus e da terra. O segundo livro está em Salmos, capítulo 42 até o capítulo 72. Esta seção está aí expressando os louvores a Deus, a sua devoção a Deus, especialmente pelos filhos de Corá. Esses textos, capítulos que nós estamos aqui estudando, expressam as orações sinceras e aquilo que os homens querem de Deus, os que os homens querem ser diante de Deus através da sua devoção.